A partir de meados de 1980, os trabalhadores da área da saúde começaram a ser considerados como categoria de alto risco para acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, quando vários estudos envolvendo os profissionais da área revelaram dados alarmantes com exposição a riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes, sendo os mais preocupantes as transmissões dos agentes biológicos provocadas pela inalação, penetração através da pele, contato com pele, mucosas ou ingestão. E devido a vários fatores, em 2004 foi publicada a portaria pelo Ministério da Saúde, dispondo sobre a regulamentação da notificação compulsória de agravos à saúde do trabalhador, acidentes e doenças relacionadas com o trabalho. E no final de 2005 foi publicada pelo Ministério do Trabalho e Emprego a NR 32, Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho e Serviços de Saúde, estabelecendo as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à saúde dos trabalhadores do serviço de saúde e dos que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. Conforme recomendações do Ministério da Saúde, os trabalhadores da área devem utilizar de EPI, equipamento de proteção individual, em locais úmidos ou com quantidade significativa de material infectante, como centros cirúrgicos, área de necrópsia e outros, e sempre que houver a possibilidade de contato com sangue, secreções, excreções, mucosas ou com área de pele não íntegra, no caso ferimentos, escaras, feridas cirúrgicas, queimaduras graves, contato com superfícies contaminadas, etc. Os acidentes de trabalho com sangue e outros fluidos potencialmente contaminados devem ser tratados como casos de emergência médica, uma vez que as intervenções para a profilaxia da infecção pelo HIV e hepatite B necessitam ser iniciadas logo após a ocorrência do acidente, para sua maior eficácia. Estudos realizados pela Universidade Federal do Rio de Janeiro mostrou que 90% das bactérias alojadas no tecido do uniforme dos profissionais de saúde resistem por até 12 horas na roupa. E muitos profissionais de saúde compartilham um hábito que preocupa a todos, pois é comum os funcionários se retirarem do hospital após o expediente, de jaleco, e transitar na rua, nas lanchonetes, nas agências bancárias, no transporte coletivo. E em calçadas próximas aos hospitais, podemos constatar os profissionais uniformizados e até com toucas de proteção. Segundo o Ministério do Trabalho, os profissionais da área da saúde só devem usar uniformes nos locais de trabalho, para evitar que o risco de infecções do estabelecimento seja levado para a sua família ou para a pessoa do seu convívio social. O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA, estabelece a obrigatoriedade para que todas as empresas elaborem e implementem o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, com o objetivo de preservar a saúde e a integridade física de seus colaboradores. O PPRA deve reconhecer e antecipar a eliminação ou neutralização dos riscos existentes, antes que possa prejudicar os trabalhadores, servindo como uma prevenção de riscos no ambiente de trabalho. O PPRA deve ser reavaliado uma vez ao ano, ou sempre que ocorrer mudanças nas condições de trabalho, que possam alterar a exposição aos agentes biológicos. No PPRA do Serviço de Saúde, deve constar inventário de todos os produtos químicos e resíduos, com indicação daqueles que impliquem risco à segurança e saúde do trabalhador. O PPRA deve ser complementado com a elaboração do mapeamento dos riscos ambientais existentes, com a divulgação dos registros para todos os trabalhadores. O PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, além de constar o previsto no PPRA, deve contemplar o reconhecimento e avaliação dos riscos biológicos, a relação contendo a identificação nominal dos trabalhadores, sua função, o local em que desempenham suas atividades e o risco a que estão expostos, a vigilância médica dos trabalhadores potencialmente expostos e o programa de vacinação. Sempre que houver a transferência permanente ou ocasional de um trabalhador para um outro posto de trabalho, que implique mudanças de risco, esta deve ser comunicada de imediato ao médico coordenador ou responsável pelo PCMSO. Toda ocorrência de acidente envolvendo riscos biológicos com ou sem afastamento do trabalhador deve ser emitida a CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. Todo local onde exista a possibilidade de exposição ao agente biológico
deve ter lavatório exclusivo para a higiene das mãos, provido de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira provida de sistema de abertura sem contato manual. O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso das mesmas. Os trabalhadores que apresentarem feridas ou lesões nos membros superiores só podem iniciar suas atividades após a avaliação médica obrigatória, com emissão de documento de liberação para o trabalho. É proibida a utilização de pias de trabalho para fins diversos dos previstos, fumar, utilizar adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho, o consumo de bebidas e alimentos, a guarda de alimentos em locais não destinados para este fim e o uso de calçados abertos. Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais. A higienização das vestimentas utilizadas em centros cirúrgicos e obstétricos, serviços de tratamento intensivo, unidades de pacientes com doenças infecto-contagiosas e quando houver contato direto da vestimenta com material orgânico, é de responsabilidade do empregador. Em todo local onde exista a possibilidade de exposição a agentes biológicos, devem ser fornecidas aos trabalhadores instruções escritas, em linguagem de fácil entendimento, das rotinas realizadas no local e medidas de prevenção de acidentes e de doenças relacionadas ao trabalho. As instruções devem ser entregues ao trabalhador mediante recibo, devendo ficar à disposição da inspeção do trabalho. Os trabalhadores devem comunicar imediatamente todo acidente ou incidente com possível exposição a agentes biológicos ao responsável pelo local do trabalho e, quando houver, ao Serviço de Segurança ou à CIPA. Os trabalhadores que utilizam de objetos perfuro-cortantes devem ser os responsáveis pelo seu descarte. O empregador deve obedecer às recomendações do Ministério da Saúde, com referência às vacinações, fazer o controle da eficácia e efetuar o registro no prontuário individual do trabalhador. Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado de forma legível, com etiqueta e nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase de validade e nome do responsável pela manipulação ou fracionamento. A embalagem original dos produtos químicos deve ser mantida a rotulagem do fabricante. É vedado o procedimento de reutilização das embalagens de produtos químicos. O local deve dispor de sinalização gráfica de fácil visualização para identificação do ambiente, equipamentos que garantam a exaustão dos produtos químicos de forma a não potencializar a exposição de qualquer trabalhador, envolvido ou não no processo de trabalho, não devendo ser utilizado equipamento tipo coifa. Chuveiro e lava-olhos, os quais deverão ser acionados e higienizados semanalmente. Equipamento de proteção individual adequado aos riscos, à disposição dos trabalhadores e sistema adequado de descarte. Nos locais onde são utilizados ou armazenados produtos inflamáveis, o sistema de prevenção de incêndio deve prever medidas especiais de segurança e procedimentos de emergência. As áreas de armazenamento de produtos químicos devem ser ventiladas e sinalizadas. Na movimentação, transporte, armazenamento, manuseio e utilização de gases, bem como na manutenção dos equipamentos, devem ser observadas as recomendações do fabricante e as disposições da legislação vigente. Nos locais onde são utilizados gases ou vapores anestésicos, devem ter sistema de ventilação e exaustão, com o objetivo de manter a concentração ambiental sob controle, conforme previsto na legislação vigente. Toda trabalhadora gestante só será liberada para o trabalho em áreas com possibilidade de exposição a gases ou vapores anestésicos após autorização por escrito do médico responsável pelo IPCMSO, considerando as informações contidas no PPRA. Devem ser elaborados manuais de procedimentos relativos à limpeza, descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações, equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e os materiais, devendo estar disponíveis a todos os trabalhadores e a fiscalização do trabalho. Para as atividades de limpeza e conservação, devem ser utilizados carro funcional destinado à guarda e transporte dos materiais e produtos de limpeza. É proibida a realização de varrição seca nas áreas internas e o uso de adornos. Os sistemas de climatização
devem ser submetidos a procedimentos de manutenção preventiva e corretiva, para a preservação da integridade e eficiência de todos seus componentes. A cozinha deve ser dotada de sistema de exaustão e outros equipamentos que reduzam a dispersão de gorduras e vapores. Os sacos plásticos utilizados no acondicionamento dos resíduos de saúde devem ser preenchidos até 2/3 de sua capacidade, sem que haja risco de derramamento, mesmo quando virados, devendo ser retirados imediatamente do local após o preenchimento e fechamento, sendo vedado o arrasto e mantidos íntegros até a remoção final. O transporte dos resíduos para a área externa não deve ser realizado em períodos de visita ou de maior fluxo de pessoas no estabelecimento. Para os recipientes destinados à coleta de material pérfuro cortante, o limite máximo de enchimento deve estar localizado a 5 cm abaixo do bocal. É comum os funcionários entrarem na rotina de suas atividades, provocando excesso de confiança em relação ao seu trabalho, ficando sujeito aos riscos de acidentes por não atender aos procedimentos elementares de segurança, como lavagem das mãos, o uso de equipamentos de proteção individual, ou abrir ou fechar a porta sem olhar. A observância das disposições constantes nessa norma regulamentadora não desobriga as empresas do cumprimento da legislação municipal, estadual ou federal.